Hoje é 21 de fevereiro de 2020. Esse escriba está falando na lateral, porque o olho direito dele ainda está bem inchado e não se há de ofender. Aqueles que veem e ouvem com essa impressão que não é muito agradável, mas este escrevinhador prometeu que não pararia e vai continuar até que esse inchaço saia e possa olhar de frente os seus interlocutores. A Folha de hoje e o Estadão trazem informações muito sérias correspondentes à atividade lá no Ceará, no sentido de insubordinação da Polícia Militar. Aquela coisa toda que levou Ciro Gomes a tentar furar aquele bloqueio com um trator, sendo baleado 3 vezes. Se a notícia é esta, nenhuma das 3 disparações ou nenhum dos 3 disparamentos fatal. Dá a sensação, inclusive, de que aquelas balas, os projéteis, tinham munição dolosamente ineficaz ou minoritária dentro da cápsula. O escriba já ouviu dizer que isso acontece quando se pretende que o impacto seja menor. Isso não diz com este escrevinhador a polícia que o diga e que faça por desbravar os acontecimentos. Este escrevinhador leu esse noticiário todo. Ele ficou uma impressão aparentemente abstrusa no cérebro sobre o que poderia dizer ou sobre o que deveria dizer, e eventualmente se dirá que a construção intelectual que este velho criminalista faz respeitante à provocação é desataviada, ou desorganizada, ou desprovida de premissas racionais ou lógicas na construção do pensamento. Mas vai ser assim. Esta crônica de hoje há de ser posta também na inscrição de pressupostos basicamente instintivos no raciocínio. Este escrevinhador vinha vindo ao trabalho, evidentemente não guiando porque não consegue, e pensando em características em princípio desataviadas do que aconteceu.
Mas vamos colocar isto a partir do ideário original perpassando a cabeça deste advogado. Ele vinha vindo pela avenida conduzido, evidentemente pelo motorista, e vendo à margem da avenida dezenas e dezenas de compartimentos que são aqueles banheiros higienizados, é o que se espera, aguardando que as necessidades dos foliões fossem despertadas mais tarde, porque o carnaval vem aí. E este escriba lera à noite com dificuldade também, porque está a ler com um só dos olhos, mais um pedaço daquele triunvirato feito por Noah Harari, Homo sapiens, Homo Deus, etc., respeitante a natureza humana. Isso vai demorar um pouquinho a ser arredondado na cabeça deste escrevinhador, porque as ideias vão se formulando aos poucos. Então, aquelas dezenas de banheiros públicos, unipessoais, é evidente, colocados à margem da avenida por onde os foliões hão de passar, e foliões como seres humanos e como a grande maioria dos bichos que habitam esse nosso mundo de Deus, foliões têm necessidades. É terrível ter necessidades básicas enquanto se dança um frevo ou enquanto se ponteia no chão um samba de breque, mas as necessidades, as imprescindibilidades vêm mordiscando aquele todo bonito que permeia as nossas avenidas. E o escriba vinha vindo e pensando naquilo que aconteceu com Ciro Gomes. Com Ciro Gomes? Não. Com o irmão de Ciro Gomes, levando 4 balaços de policiais amotinados por investir contra aquele quartel. Felizmente, instaladas as balas ou trespassando o corpo de forma a não produzirem danos maiores. E de reflexão em reflexão, este escriba começou a modorrar o pensamento sobre aquilo que vem acontecendo por aí. Chegou ao escritório, cumpre a obrigação de ver quais despachos foram publicados pela internet, nesse serviço melhor feito pela Associação dos Advogados de São Paulo, e captou. Começa aí, então, a reflexão regular no pensamento deste intérprete velho daquilo que se passa no cérebro
dos humanos e começou a ler os despachos, assustando-se com um ou outro. Este escriba vai demorar um pouquinho até unir as bases desse pensamento, porque elas também vêm aos poucos. O intérprete antigo do direito penal brasileiro se assustou frente a alguns despachos dos eminentes magistrados, porque são agressivos. São agressivos intimando os advogados sob pena de serem havidos como abandonando as causas e havendo uma ou outra ameaça de imposição de multa não muito pequena contra os profissionais, num sentido quase que de obrigação do advogado de intermediar o mandamento do juiz ao cliente. Em outros termos, o cliente não comparece porque não foi intimado. Não sendo intimado, não tem obrigação de comparecer, mas há uma sutil perscrutação do eminentíssimo juiz sobre a necessidade de o advogado ser intermediário do magistrado, no sentido de advertir o cliente de que deveria comparecer, embora não intimado. E não comparecendo o advogado, ser lancetado com a intimidação correspondente ao abandono da causa. E o juiz já deixa em expectativa defensores dativos prontos ao suprimento da ausência de uns e outros. A natureza jurídica desse despacho e dessa intimidação não vem a pelo agora a ser discutida ou a ser debatida, a ser coruscada no intelecto privilegiado que a grande maioria de nossos advogados paulistas tem. Não é isto que se pretende, não. E vem aí a explicação da possível distonia entre o começo desse discurso rude e o desenvolvimento. A natureza da nossa conversa é sobre a agressividade que está a aumentar. Nos despachos judiciais, sim, faça sob pena de, diga sob pena de, cumpra sob pena de. Na próxima, oficiar-se-á a ordem dos advogados para apurar o comportamento negligente. Despachos secos, sim, e violentos na inspiração de chegança autoritária. E se dirá
que este escriba está a se manifestar por falta de consumação elegante em relação aos juízes? Não, tem um respeito profundo por toda a magistratura nacional e principalmente pelos jovens magistrados que iniciam agora uma carreira tão bonita e tão inspiradora do fazimento da justiça. Não, a perscrutação deste escriba diz não com os magistrados, diz com a conotação global arredondada nas comunidades, a partir inclusive das vielas escuras da nossa zona de aumento da criminalidade. Nós estamos num caminho muito áspero e célere para uma confrontação de caráter geral, em que as entidades impedidas de ir embora por força de lei ou coartadas nessa liberdade de manifestação, de expedição de seus pontos de vista correspondentemente à correção ou não das chamadas instâncias ou dos chamados graus superiores de jurisdição, as entidades se posicionam nas conceituações paralelas, nas chamadas associações de classe. E, em razão dessa conglomeração popular, fazem aquilo que, por força da profissão, estariam em dificuldade para a prolação de opiniões, seja na entidade jornalística povoando a comunidade, seja mesmo por meio de manifestações orais na internet e movimentações paralelas de radiofusão. Então, as entidades são impedidas aqui, mas elas partem para manifestações paralelas, às vezes muito agressivas. Isto está, de uma forma ou de outra, a se infiltrar subterraneamente na própria magistratura, no Ministério Público, nas forças policiais, nas camadas militarizadas da população, nos borzeguins até mesmo daqueles que se dão a marchamento nas valsas e músicas de carnaval. Em outros termos, nós estamos a assumir uma posição de agressividade múltipla
em muitas e cada vez em maiores porções das chamadas associações de classe. Nós temos visto no próprio Supremo Tribunal Federal a agressividade entre um e outro, ministros, aumentando de tom. E o exemplo marcante disso, ou o exemplo marcante disto, advém seguramente do ex-ministro Joaquim Barbosa. Hoje advogado, sim, e podendo manifestar-se como entender adequado e conveniente, embora não sendo agradável nem elegante tal acostumamento. Os ministros têm brigado mais e com muito mais rispidez, em razão, quiçá, da exposição da imagem pública, em que o facies fica posto e o povo começa a ver mais do que a ouvir, como acontecia naqueles rádios bigode, que este escriba se lembra de ter ouvido embaixo da escada da casa de seus avós. Isso está ficando muito preocupante. Quando se vê, por exemplo, que um juiz de primeiro grau enfrenta o segundo grau de jurisdição e o enfrenta, quiçá, com menor dose de elegância ou de educação, com a secura a qual nós, advogados, inclusive, nem estamos acostumados. Mas isso vem vindo, sim, vem vindo nos despachos judiciais. Faça, sob pena de multa. Obedeça sob pena de abandono da causa. Num sentido que não se põe de acordo com a nobreza, a educação e os bons modos que costumam fluir sob as abas bem largas das nossas togas negras. Isso tudo veio à consciência deste escriba quando vinha no centro daquelas centenas de incorporações de gabinetes voltados à satisfação das primeiras necessidades dos nossos foliões dentro de um país que já parou de trabalhar hoje e só há de recomeçar na tarde da quarta-feira de cinzas, semana que vem. Enquanto esse escriba estava a refletir sobre isso tudo, sobre os disparos de armas de fogo contra o ex-senador que
que é irmão de Ciro Gomes, contra Cid Gomes, enquanto estava a perlustrar aquele caminho todo em direção ao começo do dia, que hoje começa à tarde, porque o escriba precisou cuidar do seu olho ferido. Este escriba pensou nisso tudo e pensou em como nós somos, ao mesmo tempo, tão grandes, tão desenvolvidos, tão potentes e tão pequenos, tão infinitamente pequenos, a tal ponto que um pedacinho do nosso colo, menor que 1 centímetro, carrega consigo milhões e milhões de universos, micro-universos nas nossas vísceras, e tantos universos bailando junto. E dentro daqueles carnavalescos que hão de exaltar as benesses do carnaval, e tantos, que o número deles é muitíssimo superior ao número de estrelas que nós temos no nosso céu. Agressivo, sim. Esses nossos micro-universos, a ponto de serem responsáveis, quiçá, pela manutenção da nossa vida e, com certeza, pela aproximação da nossa morte. No meio de tudo isso, enquanto ladeado pelas dezenas de banheiros públicos postos nas avenidas desta metrópole, este escriba ficou terrivelmente preocupado com a violência existente no nosso país e com a agressividade demonstrada, inclusive, pelos militares que estão empunhando armas aqui e ali na reivindicação de aumento de salários. Tudo isto. Agora, ao 12h40 desta sexta-feira, começo do carnaval, enquanto os nossos milhares de foliões vão de sambar nas ruas, carregando nas entranhas bilhões e bilhões de animalúculos, sacudindo nas entranhas assim, enquanto habitando aquela coorte de seres humanos feitos à imagem e semelhança do Criador e cantando as músicas que os nossos cantores populares puseram nas ruas para a alegria dos nossos foliões. E o carnaval vem aí, que o irmão de Cícero Gomes, irmão de Ciro Gomes,
tenha a sobrevinda da saúde e que se reponha e que os nossos juízes sejam um pouco mais educados nos despachos que lançam conosco e contra nós, porque no fim das contas se equiparam em petit comité ao que está acontecendo nas nossas ruas e lá no nosso Ceará. E la nave va.